Graça e paz, irmãos queridos, irmãs queridas, senhoras e senhores, mais um domingo juntos aqui para cultuar ao nosso Santo Deus com reverência, com temor e com tremor e louvarmos o seu santo nome. Agradecemos ao Senhor por mais essa semana que passou e por essa semana que começa. E aqui estamos reunidos mais uma vez para cultuar ao nosso Deus. Vamos orar antes do culto, agradecendo pela oportunidade de ouvir sua santa palavra. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos e te exaltamos em sua glória infinita, em sua glória eterna. Tu és santo, tu és Deus, tu és Senhor e nosso Pai. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, intercede junto ao Pai e com o Espírito Santo para que derrame uma graça especial sobre esse culto, essa pregação de palavra, e que o Senhor se faça presente no meio de nós. O Senhor não habita em templo de homens, mas o Senhor habita no meio do seu povo. E aqui está o seu povo, te rendendo graças e te adorando com temor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, seguindo na sequência de Marcos, o Evangelho de Marcos, a nossa série de mensagens, hoje nós vamos estudar um trecho um pouquinho mais longo, que está em Marcos 6, dos versos 1 até 30, e esse texto é bem interessante, que mais uma vez Marcos coloca uma história no meio de outra história, fazendo aquela curiosidade literária, que é um episódio em sanduíche, mais um sanduíche marcano aqui, em que ele quer falar-nos alguma coisa em relação a isso. É interessante que nesse texto que nós vamos ler, se fala muito de missão. E hoje, quando a gente vê pessoas falarem de missões, as pessoas têm o desejo no seu coração de falar e começam a dizer, eu vou fazer missões. Mas quando pensa em fazer missões, pensa logo em fazer missões fora do país. Pensa logo em fazer missões fora do estado, ou longe de suas cercanias e longe de sua circunvizinhança. E muitas vezes, se não quase em todas as vezes, a maioria das pessoas que sai em busca de fazer missões sai despreparado. E nós vemos pelos evangelhos que Jesus passou 3 anos com esses discípulos para torná-los apóstolos e enviá-los pela tradução literal da palavra. E hoje se perdeu um pouco disso, de formar pessoas verdadeiramente bem estabelecidas, bem firmadas na palavra de Deus, para que possam pregar a palavra. E não só isso, pessoas emocionalmente bem construídas para aguentar as dificuldades de realizar uma missão, principalmente em culturas diferentes e em culturas que possam ser opositoras à mensagem do Evangelho. E o texto vai nos falar muito claramente isso que nós queremos dizer hoje aqui. Assim está dito na palavra do Senhor. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este essas coisas? E sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos,
e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares, aos principais de Galiléia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo dela, perguntou a sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou-lhe que trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, esta por sua vez à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Amém. Deus seja louvado. Irmãos, como eu falei aqui, esse texto, o contexto dele, ele encontra-se mais uma narrativa de conflito, semelhante como a gente vê no capítulo 2, no capítulo 3, e como várias passagens de transição, essa exerce duas funções. A paralela é em 3:1-6, ali encerra o segundo ciclo com uma narrativa de conflito, e traz esse arranjo, que essa passagem dessa missão dos 12 é inserida entre dois relatos de rejeição. Primeiro, a oposição de Jesus na sua cidade de nascimento. E depois, Jesus na sua cidade, não de nascimento, mas na sua cidade de moradia. E depois, aqui nós vemos a rejeição, sim, como a prisão e a morte de João Batista. Depois desses triunfos da série de milagres, e essa absoluta falta da fé dos habitantes de Nazaré, a exortação de Jesus vem como um sonoro não também a essas pessoas que o rejeitaram. Nós vemos aqui que essas pessoas que rejeitaram Jesus, logo após Jesus vai convocar os seus discípulos, porque a obra de Deus não para. E é interessante que quando inicia o texto, está logo dizendo que chegando o sábado, Jesus estava ensinando na sinagoga, e muitos ouviam e se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Essas pessoas de Nazaré sabiam que Jesus tinha um ensinamento diferenciado, sabiam que Jesus tinha um ensinamento que não era próprio de si, que era lhe dado, e esse ensinamento diferia do ensinamento dos escribas, dos mestres da lei, porque Jesus ensinava com autoridade. E mesmo assim, essas mesmas pessoas também perguntavam: que sabedoria é esta que lhe foi dada? Porque eles não estão perguntando sabendo de onde vinha essa sabedoria, porque eles sabiam que essa sabedoria vinha de Deus, mas eles estão perguntando justamente desdenhando de Jesus, porque Jesus foi criado entre eles ali na terra de Nazaré, e era o filho do carpinteiro José, e filho de Maria, e andava ali naquelas cercanias, trabalhando naquelas casas junto ao pai, com serviço de carpintaria, e eles sabiam que Jesus nunca tinha sido formado, nenhuma escola de rabino, não frequentava a sinagoga, a não ser a partir dos seus 12 anos, e que Jesus, de uma certa forma, não aparecia como um mestre da lei. Então essas pessoas, apesar de se maravilhar pelo ensino dele, não entendiam por que aquele homem que era o filho de um carpinteiro e filho de Maria, estava retornando àquela terra, ensinando aquelas coisas maravilhosamente. E assim, com desdém, olhavam para ele e diziam:
Não é esse o filho? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Por que se escandalizavam? Justamente por isso, porque Jesus era um homem simples, porque Jesus não era um homem que vivia na aristocracia, na elite religiosa de Israel. No capítulo 5, Jesus já tinha mostrado poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre a enfermidade, poder sobre a morte. No entanto, Jesus, em meio ao seu povo, em Nazaré, se depara com essa compreensão equivocada dele e com sua rejeição. Ainda que as multidões se surpreendam com a autoridade de Jesus, em Nazaré é Jesus que se surpreende com a descrença do povo. A descrença e oposição em Nazaré preparam para o destino de João Batista diante de Herodes Antipas. É interessante que quando a gente lê que Jesus se surpreende realmente com essa incredulidade deles, não que Jesus não soubesse da incredulidade deles, mas como essa incredulidade havia avançado no meio deles, de tantas pessoas estarem negando uma palavra que vinha de Deus, uma palavra santa, o santo evangelho de Jesus Cristo. Jesus já tinha ido em Nazaré, numa outra ocasião, 1 ano atrás, quando nós vamos ver ali em Lucas, no capítulo 4, de 14 a 30, em que ele prega na sinagoga e fala aquele famoso versículo de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e naquela ocasião tentam lhe matar, e Jesus sai de Nazaré e dá uma segunda chance para Nazaré, e retorna para Nazaré para justamente pregar novamente mais o Evangelho. E muitas vezes, essa sendo a segunda, poderia ser a última chance daquele povo de Nazaré, e realmente não tem mais nenhum relato de Jesus voltar de uma forma mais concisa, de voltar de uma forma mais sólida, a não ser por voltas itinerantes na Galileia, muito curtas, fugindo da perseguição. E quando Jesus retorna ali, ele retorna para justamente pregar o Evangelho, pregar o arrependimento, e para que as pessoas se rendessem a Jesus Cristo e ao Senhor Deus de Israel. Nazaré era um povo relativamente afastado. Jesus retorna dali do mar da Galileia, e provavelmente ali de Cafarnaum começa a descer, 40 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum ficava Nazaré, e eles tomavam aquela via mares, que era a via costeira, a via de comércio, que vinha desde lá de Damasco até grande parte de Israel. Era uma via muito grande de comércio, em que todos os grandes comerciantes, que todas as pessoas importantes estavam ali, e Jesus vai realmente para esse povoado relativamente afastado de sua infância. E esse caminho já tinha sido feito ali, quando os próprios irmãos de Jesus, quando as próprias irmãs e sua mãe já tinham tentado parar Jesus. Quando ele veio a Nazaré, eles falaram que ele estava fora de sentido, só que eles fizeram esse caminho em sentido inverso, e agora Jesus faz ali esse caminho em direção a Nazaré, para justamente pregar aos seus conterrâneos. E Jesus não poderia se gabar de sua cidade natal, assim como Paulo dizia que era de Tarso, uma cidade importante da Cilícia. Jesus era de Nazaré, um povoado muito pequeno, que tinha em torno de 242 metros quadrados e cerca de 500 habitantes somente. E é interessante que na Galileia a expressão de Nazaré era quase que nenhuma, né? E você vai lembrar naquele trecho do Evangelho de Mateus, em que é dito, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Justamente porque Nazaré era uma cidade composta praticamente de gentios. Ali, depois da destruição de Séforis ali pelo Império Romano, no início ali do século, acontece que essas pessoas trabalhavam com carpintaria, com madeira, com pedras, e ajudam naquela parte de reconstrução de Séforis, que era a principal cidade da Galileia, e que tinha mais importância. E Nazaré, ali perto daquela cidade, ela justamente ajudava nessa composição de reconstruir a cidade, mas ela não tinha importância nenhuma ali para aquelas pessoas. E tanto que nós temos ali cerca só de 12 referências no Novo Testamento sobre Nazaré,
e nenhuma referência, nem em Joséfo, nem no Talmud, nem na literatura rabínica, e vai ser citada somente 2 séculos depois por um escritor chamado Júlio Africano. E nós vemos que durante a juventude de Jesus, Herodes Antipas, já o tetrarca da Galileia, vivia recrutando realmente, quando a gente lê ali em Flávio Joséfo, pessoas para essa missão de reconstruir Séforis. Mas essa Galileia dos gentios, essa Galileia composta praticamente, na maioria de gentios e de pessoas, pouquíssimos colonos judeus, era uma cidade sem expressão. E o resultado é que essas pessoas não tinham verdadeiramente nenhuma comunhão com Jesus quando ele chega para pregar o Evangelho. Eles não conseguiam ver arrependimento, eles não conseguiam ter nada que pudesse receber esse Evangelho. Apesar das obras poderosas, isso é um grande relato para nos dizer que apesar das obras, apesar dos milagres, a fé não pode ser trazida por milagres. A fé tem que ser trazida por ensino, assim como o apóstolo Paulo disse: se não tiver quem pregue, como se converterão e como crerão em Deus? É justamente isso que Jesus vai fazer, porque apesar dos milagres, em Marcos 1, 38, 39, ele vai dizer ali: não foi para isso que eu vim para ensinar. Ele parte para outras cidades. E as multidões, apesar de sua reverência ali, naquele maravilhamento, elas demonstram rejeição, incredulidade e oposição. E essa incredulidade de Nazaré fica bem evidente no versículo 3, como a gente já falou, quando eles perguntam: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Porque eles, de uma certa forma, estavam desdenhando de Jesus pela sua posição social, pela sua falta de estudo e por tudo aquilo que ele representava para aquela cidade. Mas nós vamos ver um pouquinho mais à frente que Jesus veio para trabalhar, veio para propagar o seu Evangelho, veio para ensinar. E quando ele recebe toda essa incredulidade, o que nós temos que perceber aqui é que muitas vezes, irmão, apesar das pessoas estarem na presença de Cristo, como muitas vezes, apesar de muitas pessoas frequentarem igrejas, verem milagres, verem os atos poderosos de Deus, se a palavra realmente não for pregada, se a palavra de arrependimento não for pregada, essas pessoas não têm condições de chegarem à fé somente por verem milagres ou por verem poderes do nosso Deus. E nós vemos isso muito claramente. E Jesus usa um ditado rabínico muito famoso daquela época, dizendo que não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. O que ele quer dizer verdadeiramente é justamente isso, que o profeta na sua casa e na sua terra, ele não tem honra, justamente por conhecerem a história dele, por verem que apesar dos feitos deles, eles olham para Jesus apenas como um humano, apenas como um homem simples. E quantas vezes nós vemos isso em nossas famílias, e quantas vezes nós vemos isso, às vezes, em pessoas que convivem com nós há muito tempo. Uma coisa que nós precisamos entender, que o acompanhar uma pessoa durante muito tempo pode nos impedir de ver a grandeza dessa pessoa, pode nos impedir de ver o caráter, a qualidade dessa pessoa. E aqui, o fato dessas pessoas andarem muito tempo com Jesus fez com que elas não reconhecessem a sua poderosa obra de propagação do reino de Deus. E é muito interessante que aqui eles vão falar também de filho de Maria. Isso numa cultura judaica, que era uma cultura patronímica, em que o nome do pai era o nome mais importante, tirando uma referência ali em 2 Samuel 2,18, que fala que os 3 filhos de Zeruia, né? Mas ali tinha uma importância, porque Zeruia era realmente irmã de Davi. A maioria dos relatos de genealogia vai falar do nome do pai, e essa reverência pela família, né, era uma reverência direcionada ao nome do pai. E isso é bem interessante a gente ver, porque muitas vezes quando eles usam aqui o filho de Maria, eles estão ainda como se estivesse mais debochando de Jesus, no sentido de, olha, por mais que muitos aleguem que José poderia ter morrido,
João 6,42 vai nos dizer que não, que José ainda estaria vivo nesse momento da vida, mas aqui era só o fato realmente deles quererem tirar a importância daquele nome patronímico de Jesus. E a palavra aqui para escandalizados, que eles utilizam realmente quando eles veem Jesus fazer tudo isso, é uma palavra que quer dizer como se fosse uma pedra de tropeço, uma causa de tropeçar, como quer dizer assim, como se eles tivessem sido dissuadidos ou repelidos realmente por Jesus. Eles estavam escandalizados com aquele ensino, porque eles não queriam receber aquele ensino, eles não queriam e queriam rejeitar e fazer oposição a esse ensino. E isso é interessante a gente perceber. Temos aqui também um trecho muito importante, em que fala das irmãs de Jesus e dos irmãos. Muitos tentam alegar aqui que eram primos, mas é bem dito aqui pela palavra, que é utilizada no grego, adelphos, e não anepsis, que era a palavra usada para primo, que esses eram realmente filhos ali de José e de Maria. Então, o que acontece aqui é uma incredulidade, é uma oposição, uma rejeição do seu povo. Mas, como eu falei, como a obra de Jesus não para, ele se volta para os seus discípulos e diz: já que assim eles não receberam, vamos seguir com a nossa obra. Isso é mais um ensino para nós. É um ensino de saber que muitas vezes, irmãos, com portas fechadas, nós não devemos brigar. Se aquela porta se foi fechada pelas pessoas, a gente vira, sacode, bate a poeira dos pés e segue para outro, onde tem portas abertas para receber o Santo Evangelho. Muitas vezes nós estamos insistindo numa coisa que a porta ainda está fechada, e nós temos que abrir essa porta muitas vezes com oração, com paciência e com humildade. E podemos entender que Jesus nos ensina que quando a porta está fechada, vamos nos voltar para outras portas que estejam abertas. E assim Jesus vai em direção aos 12 e chama e passa a enviá-los de 2 a 2. Esse fato de enviar de 2 a 2 era, de uma certa forma, uma cultura ali do povo judaico, principalmente porque de 2 a 2 eles poderiam verdadeiramente um aconselhar o outro, um ajudar o outro, e principalmente porque se algo acontecesse, a palavra lá em Levítico vai dizer justamente que precisaria de 2 ou 3 testemunhas para que o fato fosse comprovado. E Jesus tem esse cuidado de enviar de 2 a 2 para que eles possam pregar e todos os fatos fossem justamente falados e creditados a eles pela lei judaica. E é interessante que quando Jesus chama eles, quando você vai para uma viagem, quando nós vemos missionários aqui saindo hoje, os missionários chegam e falam: nós vamos levar toda a nossa roupa, que nós vamos mudar, nós vamos levar suprimento pela igreja, nós vamos receber dinheiro da igreja. Mas aqui, em fato, em especial, Jesus fala para eles assim: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. No caso aqui, o bordão seria para apoiar com uma bengala ou até para espantar animais selvagens. E ele fala: nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Ou seja, todo suprimento alimentar, todo suprimento financeiro, ele fala para que não seja levado nada. E que não fosse levado, nem usassem mais de uma túnica, não levassem 2 túnicas, só fossem calçados de sandálias, ali para proteger seus pés na sua caminhada, naquele solo pedregoso. O interessante é que Jesus nos mostra que a obra missionária, ela é bem feita quando ela é chamada verdadeiramente por Deus. Todo o suprimento, toda a proteção, todo o alimento, toda a conversão que ocorre, ela é obra do Santo Poderoso Deus. A nossa missão é a única missão, é a missão de pregar o Evangelho, é a missão de dizer para essas pessoas que existe um Deus que desceu de sua glória, que encarnou, que viveu e morreu naquela cruz pelos nossos pecados, para que Ele recebesse a justa punição dos pecados e nós nos tornássemos filhos de Deus. E assim nós somos filhos de Deus, porque Jesus Cristo morreu naquela cruz.
E esse evangelho sendo pregado em missões é um evangelho que somente o poder de Deus, o poder da palavra de Deus pode converter corações. E todo sofrimento, toda proteção, principalmente em época de perseguição, em países opressores, onde muitos irmãos pregam hoje, tudo é feito debaixo da soberania de Deus. E assim Jesus nos mostra que toda missão deve ser prontamente levada muito a sério, em oração, em contato com os verdadeiros líderes que possam se formar, te discipular e ajudá-los, dando poder e autoridade no sentido de que Jesus vai estar com eles e que a santa palavra está bem fundamentada na sua mente e nos seus corações, para que eles não possam só pregar o evangelho, mas que possam resistir à perseguição, sabendo que Deus é soberano em todas as coisas. Interessante que essa é a primeira instrução que Jesus dá, é dizendo que toda a provisão seria dada por Ele. Mas a segunda instrução que Ele nos dá diz assim: quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vos retirares do lugar. Quando Jesus fala isso, Ele está falando culturalmente. É muito importante que você entenda a cultura do povo que você vai pregar. Naquele povo, daquela terra de Israel, a hospitalidade era uma virtude. As pessoas recebiam e tinham que dar leito para a pessoa dormir, alimento, tinham que dar cordialidade, e isso era uma virtude muito proclamada entre os judeus. E muitas vezes, quando Jesus fala ali, quando entrar numa casa não saia mais, é para demonstrar que você estava recebendo de bom grado aquela hospitalidade que aquela pessoa, que aquela família havia te dado. E para você não sair da casa, para não gerar ciúmes. Olha, eu vou para aquela casa é melhor, tem uma estrutura melhor. Isso poderia gerar um ciúme, poderia manchar a imagem do Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus tem esse cuidado justamente de dizer: não saia desse lugar até que vá embora. Porque o Evangelho é um Evangelho de humildade, o Evangelho é um Evangelho de poucas coisas, mas o Evangelho é o poder de Deus, é o poder do Santo Deus, que pode converter corações e pode mudar a história de famílias, de pessoas e até de governantes. E o interessante é que Jesus diz que se em algum lugar não vos receberem, não vos ouvirem, ainda nessa segunda instrução, ao sair de dali, sacudiu o pó dos pés em testemunho contra eles. Era costume dos judeus, quando visitassem uma terra de gentios, quando voltassem a pisar na terra santa, eles sacudiam o pó dos pés para dizer: não vamos trazer impureza para a nossa terra santa, vamos sacudir o pó dos pés para que a gente não entre com os pés sujos na nossa Eretz Israel, na nossa terra de Israel, na nossa terra santa. E quando Jesus fala justamente para os seus discípulos, aqui chamados de apóstolos, se sacudir o pó dos pés em testemunho contra eles, ele está falando em Nazaré, que apesar de ser na Galiléia dos gentios, era uma terra ainda na terra de Israel, e ele está dizendo o seguinte: declara essa terra de Israel como uma terra de gentios, declara essa terra de Israel como uma terra pagã, uma terra que não quer receber Deus. E assim Jesus deu uma instrução muito clara para eles, para ser testemunho contra eles, porque se eles realmente sacudirem os pés diante de vários testemunhos, eles estariam dizendo: essa terra, essa casa ou esse lugar é uma terra pagã, é uma terra que não recebe o verdadeiro Deus de Israel. E o interessante é que a instrução de Jesus também era para que pregassem o arrependimento, para que expelissem muitos demônios e para curar numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. A verdadeira pregação do Evangelho, ela é sempre uma pregação de arrependimento. Nós vamos lembrar que Paulo, quando está para entrar ali em Corinto, em Atos 17:30, ele diz assim: Deus ordena que vocês se arrependam. Quando Pedro vai falar também: arrependei-vos e crede. João Batista: arrependei-vos e crede. O próprio Jesus: arrependei-vos e crede. O arrependimento é a base da conversão dos seres humanos.
sem arrependimento não há fé. E esse arrependimento dado por Deus, como diz em 2 Timóteo 2,25, é um arrependimento que é necessário. Por isso, deve ser sempre pregado o arrependimento nas igrejas. Deve ser sempre pregado o arrependimento onde nós estivermos, porque é assim que as pessoas se chegam a Cristo. E o interessante é que aqui, né, no final dessa passagem, vai dizer que os apóstolos ungiam as pessoas com óleo. Muitas vezes as pessoas confundem o óleo como um poder santo, o óleo como se fosse algo supersticioso, que poderia ter cura ali no toque do óleo. Nós sabemos que o óleo era usado para várias coisas. Era usado de forma medicinal, era usado muitas vezes até como cosmético, era usado de forma em lamparinas. E aqui, nesse caso, o óleo representava para o povo judeu a presença de Deus. Quando aquelas pessoas realizavam aqueles atos poderosos e ungiam com óleo, é como se eles estivessem dizendo para aquele povo: olha, verdadeiramente esse ato miraculoso, esse ato do poder de Deus, ele foi feito na presença de Deus. O óleo aqui era como se fosse uma testificação do poder de Deus para aquele ato miraculoso, para aquele ato de cura, para aquele ato de que a pessoa se convertesse também, ou qualquer outra coisa de cura de uma enfermidade. E quando isso começa a acontecer, e esses discípulos estão trabalhando no reino de Deus, estão ali trabalhando naqueles povoados, de povoados em povoados, de 2 em 2, o governante, o tetrarca daquela Galileia, Herodes Antipas, ele começa a se preocupar, porque a fama de Jesus já era notória naquele lugar. E aqueles discípulos trabalhando no nome e na autoridade de Jesus, estavam trazendo preocupação para ele, porque um pouco antes, o próprio Herodes Antipas, como nós vamos ler e lemos aqui na passagem, ele tinha matado João Batista, ele tinha proclamado a morte de João Batista, e aquilo, de uma certa forma, ainda fazia com que a consciência dele ficasse pesada. O interessante, meus irmãos, é que muitas vezes nós vamos ler aqui no texto que Herodes Antipas se separa de sua mulher, que Herodias se separa de seu marido Filipe, mas Herodes Antipas não consegue se separar de sua consciência. Herodes Antipas não consegue se separar, se divorciar daquilo que ele fez com João Batista. E qualquer coisa que aconteça no sentido de ver o poder de Deus, essa consciência o acusa, e ele pensando que poderia ser um retorno de João Batista. Essa superstição que ocorre muitas vezes no coração das pessoas, que podem achar que as pessoas poderiam ressuscitar. Ali não era típico dos judeus crerem, mas alguns, por influência grega, ainda acreditavam que essas pessoas poderiam vir em nome daquelas antigas pessoas que morreram. E Herodes Antipas se preocupa, e as 3 coisas mais frequentes dessa época, que se pensava a respeito de Jesus, era se ele era o retorno de João Batista, se ele era um profeta como um dos profetas que ajudava os necessitados e que tinha sido mortos por aquelas pessoas, ou se era realmente um grande profeta de Deus. E ali, o que se passa na cabeça de Herodes Antipas era justamente porque ele tinha mandado prender ele no cárcere, e apesar de João Batista sempre se opor ao casamento dele, João Batista não estava somente obedecendo à lei judaica de dizer que ele tinha casado com a mulher de seu irmão. João Batista estava combatendo o que dizia a lei em Levítico, ali em 18, em Levítico 20, em que a lei dizia também que era proibido o incesto. Mas por que o incesto? Porque Herodias, na verdade, era
filha de Aristóbulo, um meio-irmão de Herodes Antipas. Herodias era filha de Aristóbulo, que era a terceira. Aristóbulo era filho da terceira mulher de Herodes o Grande. E Herodes Antipas era o filho de Maltácio, uma samaritana, ali que era realmente a quarta esposa de Herodes o Grande. Então, nada mais era do que sua sobrinha. E sua sobrinha se separa do meio-irmão de Herodes Antipas, Filipe, para se casar justamente com Herodes Antipas. E Herodes Antipas, que era casado com a filha do rei Arate, um rei da região de Nabateia, arábica, Nabateia, também se separa antes de desposá-la. E ela retorna, segundo Flávio Joséfo, ali para o reino de seu pai, e seu pai em muito se ira contra Herodes Antipas, e em 39 depois de Cristo declara guerra contra Herodes Antipas e toma o reino de Herodes Antipas e destrói aquele reino. E depois Herodes Antipas ainda tenta mais alguma coisa em relação a isso, mas não consegue, porque o próprio Herodes Agripa, ali seu sobrinho, denuncia para Calígula, e Calígula aí coloca no exílio na Gália, até onde ele morre ali no exílio. Então nós vemos que toda essa história, que está falando da genealogia daquele tetrarca, daquele homem que se chamava rei, porque na verdade um tetrarca ele apenas tomava conta de 1/4 do reino, mas ele se dizia rei, e ele de uma certa forma tinha feito mal a um homem que era justo e santo e que ele gostava de ouvir. O interessante é que esse texto faz nos lembrar que quando aqui nós vemos a filha de Herodias, que se chamava Salomé, segundo Flávio Joséfo, começa a dançar, provavelmente uma dança sensual, ali na frente de Herodes Antipas. E Herodes vai dizer a ela: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Isso nos faz lembrar no livro de Esther, no capítulo 3, versos 5 a 6, em que o rei Xerxes, encantado com a beleza de Esther, também oferece metade do reino a ela. Mas ali Esther se coloca para salvar o povo de Israel. E aqui Herodias se coloca para matar um homem justo e santo ali, segundo as palavras do próprio Herodes Antipas, de Israel, que pregava o reino de Deus, que pregava o arrependimento, e que tinha razão nas suas palavras de condenar o seu casamento. E quando nós pensamos que esse homem tem a sua consciência pesada e começa a ficar com a cabeça pensante: será que esse homem voltou para me atormentar? Porque naquela ocasião, quando ele provavelmente numa embriaguez promete isso, ele legalmente não precisaria cumprir, mas como ele estava na frente de convivas, de pessoas ali importantes, de líderes, de governantes, ele acabou por ter que cumprir, e pede para decapitar João Batista e trazer sua cabeça num prato, porque a mãe de Salomé, Herodias, tinha pedido, por ter raiva realmente. E nós vemos mais uma comparação com o livro de Esther, porque Herodias tramava a morte de João Batista de forma astuta e calma, e da mesma forma ali Naamã, no livro de Esther, tramava a morte dos israelitas. Ramã tramava a morte dos israelitas. Nós vemos mais esse paralelo aqui, e é interessante mais uma vez saber que depois de decapitar, os seus discípulos aparecem aqui para pegar justamente o corpo e a cabeça ali de João Batista e enterrá-lo. De uma certa forma, aqui mostra que os discípulos eram corajosos, eram discípulos que se colocaram no meio daquelas pessoas para pegar o corpo, porque essas pessoas que foram, esses discípulos, poderiam até ser declarados de uma certa forma pessoas
que teriam matado João Batista. Eles poderiam inventar realmente que aquelas pessoas estavam sendo levadas ali para levar o corpo, para esconder o corpo, porque haveriam de ter matado João Batista. Mas eles, como os discípulos de coragem, vão buscar João Batista e vão enterrá-lo. E o texto vai terminar no versículo 30 dizendo: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe retrataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E nós vemos por que Marcos coloca esse texto de João Batista, da morte de João Batista, no meio justamente da instrução para os 12 e do retorno para os 12. Acho que Jesus aqui está tentando nos alertar que as missões, elas têm que ter um entendimento maior, mais complexo do que é fazer missão. Porque fazer missão, a princípio, é justamente entender que é Deus que provê todas as coisas. Mas além de Deus prover todas as coisas, a missão elas pode estar também relacionada à morte. O discipulado pode estar relacionado ao sofrimento. E é isso que Jesus queria dizer. A morte de João Batista prenuncia a sua morte. O ensino de João Batista também prenuncia aquele ensino de Jesus. E como todos os profetas que haviam profetizado no Antigo Testamento, João Batista, sendo o maior dos profetas, nascido de mulher, ele na verdade começa a colocar aqui como o ministério de um homem santo, como o ministério de um homem de Deus pode ser dificultoso, pode ser muitas vezes até terminar em êxito letal. E isso é importante a gente entender, porque quando vai para se fazer missões, nós não estamos indo para um terreno que é um terreno tranquilo, que é um terreno de paz. Nós estamos indo para um terreno de cultura diferente. Nós estamos indo para um terreno onde as pessoas se colocam verdadeiramente contrário à sua pregação, onde as pessoas muitas vezes vão nos perseguir, vão nos oprimir e vão fazer com que a gente se coloque em situações constrangedoras e muitas vezes no cárcere, e muitas vezes para serem decapitados, crucificados e mortos, muitas vezes até torturados e vilipendiados, assim como nosso Senhor nos foi. E assim, nós precisamos terminar esse texto lembrando que, apesar de todas as dificuldades da missão, apesar de tudo aquilo que nós vimos com João Batista, com muitos outros profetas, e das histórias que vemos, principalmente pelo ministério Portas Abertas, de missionários que são mortos, que são perseguidos, que são torturados, de famílias que são mortas, nós sabemos que a propagação do reino de Deus, ela é uma propagação que há de acontecer, mesmo debaixo de toda oposição, rejeição e incredulidade, porque o poder não é nosso, o poder é de Deus, porque a provisão não é nossa, a provisão não é de Deus, e porque é Deus que está no controle de todas as coisas e não somos nós. Então, quando nós nos colocarmos em uma missão, nós devemos lembrar principalmente que esse Deus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, e principalmente lembrar que a maior missão que ocorreu nessa humanidade foi a missão daquele Deus que desceu de sua glória e encarnou e caminhou, sendo debochado, vilipendiado, cuspido, torturado, xingado e muitas vezes colocado em situações constrangedoras de oposição, de ridicularização, e foi pregado naquela cruz para que nós pudéssemos nos tornar filho de Deus. Jesus pagando os nossos pecados, a justa punição da ira de Deus sobre ele, que era merecida sobre nós. Jesus realiza a maior missão da terra, a missão de uma obra de amor, a missão de uma obra de justiça, a missão de um verdadeiro de Deus, que veio para mostrar que mesmo que a gente passe dificuldade nas missões de pregar o Evangelho, na nossa casa, no nosso trabalho,
na nossa vizinhança, na nossa família, ou muitas vezes em outras cidades, em outros países, onde quer que seja, onde quer que pise a planta dos nossos pés, Ele está conosco. E nós nos lembraremos que se é grande o nosso sofrimento, foi muito maior o sofrimento do nosso Deus. E Ele há de nos proteger até o fim de nossos dias. Mas que toda a honra e toda a glória da obra missionária não seja nunca para nós, servos e filhos e filhas de Deus, mas para o Rei da Glória, para o verdadeiro Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, para aquele que veio e que em sua missão cumprida, Ele pôde dizer, está consumado. E hoje, sabendo que tudo foi consumado, para a honra e glória de Deus, nós podemos nos regozijar em Cristo, nos alegrar em Cristo, porque na direita de Deus há delícias perpetuamente, porque nós estamos na presença de Cristo, assentados nas regiões celestiais, junto com Cristo, à direita do Pai, porque Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos glorificou junto a Ele. E nada há de nos separar desse amor de Deus. Qualquer que seja, meu irmão, minha irmã, senhoras e senhores, sua dificuldade em uma missão de pregar esse santo evangelho, que sempre você se lembre que o nosso Senhor é a essência do evangelho e que o nosso Senhor Jesus Cristo é a essência da maior missão da humanidade, a missão do caminho para a cruz. E esse caminho para a cruz levou o nosso Deus de retorno à glória. E um dia estaremos nessa glória, junto com Ele, louvando, adorando e exaltando o seu santo nome. Amém. Deus seja louvado. Senhor, muito obrigado pela tua mão poderosa. Obrigado por tuas palavras, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E nada há de parar a tua obra santa nesse mundo. Nada há de parar o teu santo evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. E assim, Senhor, tem sido feito desde os primeiros apóstolos, desde João Batista, quando já pregava o arrependimento. Assim é feito até o dia de hoje, porque é o teu poder que converte o coração das pessoas, é o teu poder que traz discípulos, é o teu poder que forma discípulos, é o teu ensino, Senhor, que continua sendo propagado. E assim nós podemos nos regozijar que essa missão de propagar o teu santo evangelho é o que tem que permear nossos corações e mentes pelo resto da vida. Obrigado por estar ao nosso lado, nas dificuldades, no sofrimento e até na morte. E obrigado pela maior missão da humanidade, a missão da obra da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz da nossa salvação. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.